A alimentação é a nossa principal forma de angariar nutrientes para a nossa própria existência. Mas existem algumas práticas religiosas que incentivam a redução ou a aniquilação de alguns itens da alimentação humana, pautados na vontade de um Deus. Seria esse Deus realmente um ser que monitora a nossa dieta, aquilo que a gente come, aquilo que a gente deixa de comer? Há pessoas que dizem que um Deus de Israel estaria preocupado com a origem da nossa alimentação para nos poupar de alguma doença. Por isso que na Bíblia Sagrada, por exemplo, existem orientações com relação à dieta dos servos ou dos supostos servos de Deus. Você acredita nisso? É fato que até nos dias de hoje há uma certa restrição alimentar em alguns aspectos de religiões conhecidíssimas como o catolicismo e o protestantismo. Há religiões que não permitem o seu fiel se alimentar de carne, por exemplo, na quaresma. Outras religiões proíbem o consumo de carnes, como a carne suína. Mas não é sobre este assunto que eu gostaria de falar no dia de hoje. No vídeo de hoje. Porque no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre jejum e oração. Realmente funcionam? É o que você verá logo após a nossa abertura. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado assistindo a mais este vídeo do canal Vigilante da Razão. Eu sou o Denilson Douglas e para mim é uma grande satisfação, é uma honra e um prazer inenarrável estar aqui mais uma vez com todos vocês. Eu digo a vocês, sem medo de errar, vocês são pessoas maravilhosas. Vocês que estão inscritas e inscritos no canal Vigilante da Razão. Porque eu sempre digo que você destina parte do seu precioso tempo para assistir ao vídeo do meu canal. Olha só, estamos comemorando 1 ano. Olha lá, 1 ano. E você é parte fundamental dessa conquista, com certeza. Não tenha nem dúvida disso. Porque eu não vou falar aqui para o vento, não vou falar aqui para as paredes. Então, se você presta atenção no que eu falo e considera, embora que você não concorde com tudo que eu falo, mas você considera, você ouve, você assiste, você opina, você curte, você até discute, por que não? Ninguém é obrigado a agradar todo mundo e também você também não é obrigado a concordar comigo em tudo, não é verdade? Mas assim, eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a você que é inscrito do canal. Você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa fantástica. E se você ainda não é inscrito, eu quero fazer um convite a você. Por favor, se inscreva nesse canal. O canal Vigilante da Razão é um canal de cunho cético. Ele produz conteúdos relacionados à religião, o ateísmo, o agnosticismo. Todas as matérias que nós trazemos aqui, todas as pautas, são de interesse geral. Então, é muito importante você assistir o vídeo até o final. Eu convido você a assistir o vídeo até o final, tá certo? Por gentileza. E vamos direto ao vídeo de hoje, agradecendo também aos membros. Agradecendo a minha membra, Ana Cética, por todo o apoio que ela vem dando ao canal. Se você deseja se tornar membro do canal, eu quero poder contar com essa sua força, contar com esse seu apoio ainda mais substancial. Porque a partir de R$ 7,00 ao mês, você incentiva esse seu humilde criador de conteúdo a produzir ainda mais conteúdo e ainda com mais qualidade. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas a qualidade desse vídeo, por exemplo, deu uma melhorada, não deu? Você percebeu isso? Então, são coisas que acontecem quando a gente apoia. Então, por favor, se você puder se tornar membro, se torne membro do canal.
Denilson, eu quero fazer uma contribuição para você continuar melhorando a luminosidade do vídeo, para você continuar fazendo novas matérias na rua, no estúdio quarto, por exemplo. Você pode fazer uma doação de qualquer valor. A minha chave Pix é vigilantedenilson@gmail.com. Deixa eu repetir para você, vigilantedenilson@gmail.com. Então, eu ficarei muito feliz em receber qualquer contribuição de você, tá certo? Meus amigos, vamos falar de jejum. O que é o jejum? O jejum é a abstenção ou a cessação do consumo de alimentos. Alguns tipos de alimentos especificamente, no contexto religioso, são preferidos. Na religião islâmica, por exemplo, na religião judaica, não se pode comer crustáceos, não se pode comer porco, carne suína não se pode comer lagartos, não se pode comer todo tipo de peixe. Então, o regime é muito rigoroso, é muito forte. Já algumas religiões, como as religiões evangélicas, não comem, por exemplo, galinha à cabidela, popularmente chamada também de galinha ao molho pardo, porque se utiliza do sangue do animal. Então essas religiões têm algumas regras e outras mais. Existem religiões que é proibido comer carne de boi. O assunto do vídeo de hoje é sobre jejum. O jejum, o qual eu me refiro, é aquele jejum, por exemplo, que o cristão faz na intenção de se aproximar mais de Deus. E baseado em que ele faz isso? Baseado na Bíblia Sagrada mesmo. É a Bíblia quem diz, por exemplo, que Jesus, inclusive, falou, quando jejuardes, lavais os vossos rostos para não demonstrares, enfim, com as palavras dele, ele quis dizer que as pessoas devem jejuar, mas sem que esse jejum sirva como pretexto para que essa pessoa que jejuma se destaque das demais e se exiba. A mesma orientação ele deu inclusive para quem ora. As pessoas que orassem deveriam orar, não em pés nas sinagogas, falando palavras altas, mas Jesus, ele teria dito que as pessoas deveriam se trancar nos seus quartos e orarem a Deus, porque o Pai, que vê o oculto e é um ser espiritual, ouviria sem a necessidade daquele comportamento exibicionista. E o que eu acho interessante, só abrindo parêntese, é que algumas pessoas parecem que não conhecem essa passagem, Alguns cristãos, inclusive, fazem questão de pegar o microfone e orar em alto som, com aqueles sistemas sonoros enormes, ligados nas alturas, enfim. Isso é hábito de alguns cristãos. Mas voltando ao assunto do jejum, parece que na mente de algumas pessoas o jejum transfere o fiel para uma atmosfera mais próxima de Deus. Inclusive, algumas pessoas se utilizam daquela passagem a qual Jesus Cristo teria jejuado por 40 dias e 40 noites, tornando-se assim uma pessoa com uma sintonia espiritual muito grande, a ponto de ser tentado pelo próprio diabo, e alguém presenciou. Eu não sei de fato quem viu essa passagem de Jesus estando em jejum, sendo tentado pelo diabo, mas registraram que isso de fato aconteceu. E não apenas isso, quando o diabo ele se afastou da presença de Jesus, Jesus foi ali servido pelos anjos do Senhor. Quem viu isso? Eu não sei. Certamente Jesus não estava sozinho ali. Ou depois ele revelou para alguém, ele disse assim, olha rapaz, tu sabia que aconteceu isso comigo? Enfim, eu não sei de que forma. A mesma coisa é quando Jesus se recolheu ao monte, que estava prestes a ser entregue aos seus algozes, e orou a Deus. Se ele se recolheu sozinho, quem viu ele orando? Eu não sei. Eu particularmente não sei. Mas, enfim, o que eu tenho a dizer do jejum? O jejum é uma ferramenta que é utilizada por diversas especialidades médicas. Por quê?
Porque os estudiosos, eles entendem que a privação de alimentos faz com que o ser humano consiga despertar, destravar algumas funções que, se alimentando normalmente, ele não teria. Algumas funções corporais, de queima de caloria, de síntese proteica, algumas questões muito específicas, que eu não vou entrar nesse mérito porque é um assunto muito chato. Mas fenômenos acontecem quando a pessoa se priva por algum tempo de certa quantidade de alimento. Isso já foi, inclusive, comprovado cientificamente. Agora, esse jejum é um jejum que deve ser feito com cautela, com acompanhamento médico. O que acontece nas igrejas, em muitas igrejas, é o seguinte: o camarada diz assim, orai e jejuai. Por mais que os líderes não orientem os seus fiéis a jejuarem 12 horas, 24 horas, uma semana, mas há uma certa pressão psicológica e uma certa ênfase, um certo incentivo para que esse fiel jejue. E o jejum, como trata-se da privação de alimentos, se a pessoa não tem um índice de tecido adiposo, se a pessoa não tem calorias estocadas no corpo em forma de gordura, ele pode entrar em maus lençóis. Mas isso ninguém fala. Os líderes religiosos não falam essas coisas. Eles apenas dizem, jejum e ore. Com relação ao jejum, ainda, essa história de que o jejum faz com que o fiel entre numa atmosfera espiritual, alguns especialistas, inclusive, já entraram nesse mérito e dizem o seguinte: não é que a pessoa entra na esfera espiritual, é que a mente da pessoa fica tão debilitada que passa a criar ideias imaginárias, criar ilusões cognitivas, ilusões, fantasias, miragens que a pessoa que está vivenciando essa situação, essa sensação, jura que é verdade. E não é verdade. Não é verdade. Deixa eu contar uma experiência que eu vivenciei quando eu estava orando e jejuando. Uma certa vez eu estava numa vigília e no momento em que eu estava ali orando, eu estava em jejum, inclusive, eu senti como se uma descarga do céu viesse sobre a minha cabeça e a sensação era como se eu tivesse caindo de um buraco. Isso aconteceu e foi verdade, foi real, aconteceu de fato. Mas hoje, por exemplo, eu sei que este é um fenômeno psicológico que afeta algumas pessoas que estão em fases do sono, onde o período de vigília ele se mistura com o período de sono, o início do sono. Então, a mente acha que você está dormindo, mas na verdade você não está dormindo. Então, parte da mente humana começa a criar ideias e experiências que seriam próprias do sono. Então, vem a sensação de raio caindo, de buraco no chão, enfim. Tudo isso é explicado pela ciência, meus amigos e minhas amigas. Então, a prática religiosa tenta colocar na mente do fiel que, por exemplo, se privando de alimentos por um determinado período de tempo, ele vai entrar no céu pelas portas. Ou, de repente, ele vai ver o céu descendo sobre a sua sala, descendo sobre os templos que ele visita. E não é bem por aí. Inclusive, os médicos e especialistas, eles são muito unânimes em afirmar que toda prática que altera hábitos alimentares não deve ser feita sob hipótese nenhuma sem uma orientação de um médico e de um nutricionista, porque cada pessoa tem o seu metabolismo e depende de nutrientes que ele vai ingerir na alimentação. O corpo, embora tendo uma capacidade de extrair caloria do tecido de gordura, mas esse processo é o último processo, juntamente com a autofagia, que é quando o corpo absorve os nutrientes dele próprio. Então, esse processo de consumo calórico precisa ser feito de forma moderada e não com jejuns de toda forma, de toda maneira, e muito menos jejuns que são justificados pelo sistema religioso. Afinal de contas, não é o seu pastor que vai sentir as privações, é você mesmo. E Deus algum, minha gente, bote na sua cabeça definitivamente.
Deus algum, caso exista, vai se satisfazer com o sofrimento de ninguém. Essa é uma ideia tribal, antiquada, errônea. Por que eu preciso lembrar das chagas de Cristo me martirizando? Por que eu tenho que lembrar que eu dependo de um Deus, fazendo com que o meu corpo sinta os dissabores e sofrimentos de uma automutilação, de uma desnutrição forçada, de uma desnutrição proposital, de um jejum que eu inicio sem a mínima responsabilidade? Daqui a pouco vai ter crente por aí desmaiando no meio da rua, achando que foi arrebatado. O cérebro dele é que está sem nutrientes. É o coração, coitado, que está bombeando sangue pobre em nutrientes, em vitaminas, em sais minerais. E vai lembrar que as células do cérebro não têm capacidade de reservar nutrientes não, viu? Então, assim, esses jejuns, na verdade, são práticas ligadas a uma religiosidade do sofrimento. É isso que muita gente rejeita na prática religiosa. Sofrimento terreno em prol de glória futura. Mas isso, como eu já disse, só vale para as ovelhas, né? Para os pastores, não. Outra coisa com relação à oração. A Bíblia diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Não é assim que funciona? Mas deixa eu perguntar uma coisa a você. A sua oração tem sido ouvida pelo seu próprio Deus? É verdade? Tudo aquilo que você tem pedido a Ele, Ele tem feito para você? Aí as pessoas reclamam, achando que os ateus pressupõem a existência de um Deus que é mantenedor do homem, que é serviçal do homem, que deve estar à disposição do homem para que o homem obtenha vantagens do serviço a esse Deus ou aquele Deus. Mas é que não vale a pena, para mim, por exemplo, não vale a pena você se prostrar a um Deus, conversar com Ele e você não receber resposta nenhuma. Eu particularmente, quando o meu filho me chama, painho, e eu estou presente e não respondo, é um ato, no mínimo, de muita indelicadeza, de muita má educação. É um ato até mesmo de desrespeito, de falta de consideração. Então, por que, por exemplo, você deve orar a um Deus que não se revela a você, que não fala contigo, que não se expressa de que forma que Ele quer se relacionar com você? Porque opções existem muitas de você, por exemplo, desempenhar uma prática religiosa. Mas se essa prática religiosa está ligada a um serviço a um Deus que é real, por que Ele não revela, por exemplo, ali o lugar? Aí fica esse ou aquele segmento religioso se achando o dono da verdade absoluta, dizendo, não, eu observo o sábado, eu sou a religião correta. Outro diz assim, não, eu não creio em trindade alguma, porque só existe um Deus, eu que sou a religião certa. Aí vem outro e diz assim, eu oro pelos santos, ou eu oro aos santos, porque os santos têm condições de interceder a Deus. Aí outro diz, não, eu não posso orar a santos, porque não existe nenhum intercessor, não existe nenhum intermediário. Aí existem aqueles que dizem, eu sirvo a Deus da minha casa, não faço parte de religião alguma, porque eu entendo que dentro da minha casa eu tenho condições plenas e absolutas de manter o meu contato com o meu Deus Todo-Poderoso. Então, eu parto do pressuposto que você recebe na sua casa diariamente a visita desse Deus. Interessante que Ele, por ser onipotente e onipresente, Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele preenche tudo. É como, por exemplo, uma lei que a física defende, a lei de vasos comunicantes. Os vasos comunicantes funcionam da seguinte forma. Eu pego essa xícara aqui de café.
eu derramo numa mangueira que se comunica com outra, que se comunica com outra. Aí, o líquido que eu derramo aqui vai se comunicar com todos os ramais. Isso são vasos comunicantes. É o princípio que faz com que a sua caixa d'água forneça água para todas as torneiras, para o seu chuveiro e também para a caixa de descarga, por exemplo, sem a necessidade de bombas que empurrem essa água com força. Então é como se Deus estivesse nessa qualidade aí, de vasos comunicantes. Um Deus e vários ramais. Ao mesmo tempo, funcionando como um grande computador de inúmeros terabytes de capacidade. Com processador enorme. Afinal de contas, ele criou todas as coisas, não é não? Aí esse Deus está no seu quarto. Está na sua sala. É esse Deus, o Criador de bilhões de galáxias, de trilhões de astros. Ah, meu amigo, é mesmo? É sério? Esse Deus está com você, lado a lado, face a face. E por que Ele não fala contigo? Por que Ele não se revela? Você tem certeza que você tem um Deus dentro de você? Ah, existem pessoas que afirmam que o Espírito Santo de Deus está dentro de cada um. Eita! Então agora esse Deus, ele não se conforma apenas em estar num ambiente, mas está dentro de cada um. Então por conta disso, ele faz com que você ore, ele lhe inspira a orar, porque ele está dentro de você. E ele também traduz os seus gemidos inexprimíveis. Que coisa interessante. Então, vamos recapitular. Quando você se ajoelha e ora, você está conversando com Deus que está em você. Se você não tiver palavras para se expressar, esse Deus, através do seu Espírito Santo, traduz os seus gemidos inexprimíveis e leva até Deus, que é Ele mesmo. Como assim? Não sei. A mesma coisa acontece quando Jesus Cristo se ajoelha a Deus, ora a Deus pedindo para que Deus, se possível, tire dele o cálice que ele vai estar prestes a tomar. Ai, mas é o Jesus Cristo homem, né? Falando com Deus. Não é assim que funciona? Não é desse jeito? É uma engenhosidade sem precedentes. É uma engenhosidade, é uma inteligência, é uma facilidade de trazer para a realidade coisas que são fantasiosas. É um mundo de Nárnia. E você quer que eu acredite nisso? Não, meu amigo, não dá não, viu? Eu não consigo acreditar nisso não. Me desculpe, me perdoe até. Eu tentei. Inclusive eu tentei. Aqui, nessa caminha, já me pus de joelhos diversas vezes. Tudo que eu conseguia ouvir era a minha própria voz e o barulho do ventilador. Somente isso. E mais nada. Quantas e quantas vezes eu orava pelas pessoas e orava por mim e nada acontecia. Ah, mas não tinha fé. Será que eu não tinha fé? O que é fé para você? É acreditar numa mentira? É acreditar numa fantasia? É se valer de relatos escritos num livro antiquado? É se valer em pregações cheias de exageros, cheias de figuras de linguagem, cheias de simbologias que você teima em aceitar como literal? Tem certeza que é isso mesmo que você quer que eu acredite? Não dá não, meu nobre. Me perdoe, tá? Desculpe, mas não dá não. Eu sigo uma vida racional agora e estou muito bem assim. Eu te convido a desafiar o seu líder quando ele disser: Irmãos, vamos orar em prol de tal coisa assim assado. Eu desafio você a desafiar o seu líder para que ele prove que a oração
que ele fizer ali onde você estiver com ele, vai surtir o efeito. Vai surtir o efeito. De repente, chama um doente aí em fase terminal, convida alguém para realmente ter a sua causa resolvida pela força da oração. A Bíblia diz que a oração poderia levar os montes a se jogarem no mar. Qual o monte que se lança no mar? Qual é o monte que já se lançou no mar pela força da oração? As pessoas não conseguem nem arranjar dinheiro para fazer a sua feira de mês. Quantas e quantas pessoas desempregadas aí? Aí tem sempre um ou outro que diz, não, mas Deus tocou no coração do irmãozinho lá e esse irmãozinho me deu uma cesta básica. Foi Deus? Foi Deus mesmo? Tem certeza? O poder da oração, gente, o poder da oração só existe na Bíblia. O poder da oração só existe no Alcorão. O poder da oração, desse jejum, é apenas um símbolo, é apenas uma ordenança, uma liturgia, um dogma, uma orientação vazia de uma religião que tenta, de todas as formas, conseguir meios, mecanismos, formas, às vezes das maneiras mais grotescas possíveis, para tentar te aproximar daquilo que o teu líder espera que você faça, espera que você seja, tá? Então, meus amigos e minhas amigas, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Fiquem na razão, fiquem na paz. Até mais, pessoal. Socorro! Se você, que é ser humano, quando ouve alguém gritando por socorro, você vê o encontro da pessoa, ele não está conseguindo sair daqui sozinho, mas eu posso ajudá-lo. Assim como Deus pode ajudar você a sair dessa situação difícil que você se encontra. Nós vamos, nessa segunda-feira, clamar por socorro. O Deus que socorre, o Deus que não falha, vai enviar socorro para quem entrar aqui no santuário nessa segunda-feira, né? E você vai sair daqui livre dessa amarração que está na sua vida para começar uma vida nova. Tá melhor agora? Agora tô bem. O senhor vai estar que horas? 7 e às 10 da manhã. O Bispo Maurício, meio-dia e 18h30. Toda hora ele ri, pessoal. Nós vamos estar às 15 horas, depois voltaremos às 22 horas na Celso Garcia 600.